jogador experiente e confiante. E foi aí que o improvável aconteceu, um dos maiores sacrifícios da história do xadrez e uma sequência de lances que transformaram essa partida em um verdadeiro espetáculo. Mas como Fischer conseguiu essa vitória brilhante? Como ele enxergou lances que ninguém mais viu? Agora, vamos mergulhar na partida e analisar lance por lance para entender como o garoto prodígio criou o que ficou conhecido como a partida do século. Análise passo a passo da partida Barney vs Fischer, 1956. Agora que já entendemos o contexto e conhecemos os jogadores, chegou o momento mais esperado e a análise da partida. Vamos explorar lance por lance, entender as decisões estratégicas e descobrir por que essa foi chamada de a partida do século. Abertura de um jogo tranquilo. Esse jogo aconteceu no Rosenwald Memorial Tournament, em 1956. Esse torneio era um dos mais importantes dos Estados Unidos e reunia alguns dos melhores jogadores do país. Para Fischer, essa era uma grande oportunidade de testar suas habilidades contra mestres experientes. Para Barney, era apenas mais uma partida em um torneio de prestígio. Vale lembrar que, em 1956, o xadrez ainda não tinha a popularidade global que tem hoje. Não havia transmissões ao vivo ou engines para analisar cada lance em tempo real. Mas mesmo assim, quando essa partida foi jogada, ela rapidamente se espalhou entre os enxadristas e foi analisada por jogadores do mundo inteiro. Afinal, era um jogo que desafiava a lógica e mostrava algo que poucos tinham visto antes. Foi nesse contexto que Fischer, um garoto sem medo de arriscar, enfrentou Barney, um jogador americano. Mas esse garoto não era qualquer um. Seu nome era Bob Fischer, e ele estava prestes a mostrar ao mundo do que era capaz. Fischer começou a jogar xadrez ainda criança e rapidamente demonstrou um talento fora do comum. Enquanto outros garotos de sua idade estavam apenas aprendendo as regras do jogo, ele já estudava as partidas dos grandes mestres e desenvolvia um estilo agressivo e calculista. Ele não jogava xadrez apenas por diversão. Para Fischer, o xadrez era uma obsessão. Aos 13 anos, ele já era um dos jogadores mais promissores dos Estados Unidos. Mas até aquele momento, ele ainda não havia tido uma partida que realmente mostrasse sua genialidade ao mundo. Ele precisava de um grande palco, um grande adversário e um jogo que ficasse marcado na história. E foi exatamente isso que aconteceu nessa partida contra Donald Barney. O torneio e o contexto histórico.